esse próprio assunto de inconsciente coletivo é algo que tem muito o que falar, porque a gente está dentro de um inconsciente coletivo, não tem como a gente sair disso. Porque, por exemplo, vamos lá, vamos partir do micro para o macro, vamos falar dessa forma. Dentro de uma casa, por exemplo, muitas vezes você entra numa casa ali e você sente o inconsciente coletivo daquela casa. Quando você está no plano astral, você consegue ver as formas de pensamento. Você consegue ver a troca de informação. É bem interessante, porque você está acessando o corpo astral, né? Você está acessando, digamos, eu costumo falar que é como se fossem os bastidores da nossa vida. Aqui a gente não vê o sinal Wi-Fi, por exemplo, essa troca, essa conexão, a gente não vê. Mesma coisa dos pensamentos. É por isso que os pensamentos, eles sim têm uma forma. Os pensamentos sim têm uma forma. E essa forma, ela fica permeando por aí durante algum tempo. Ela não é uma coisa que faz e some, ela fica permeando. E todos nós temos uma energia de acordo, inclusive, com os nossos pensamentos. Muito provavelmente você chega perto de alguém, de alguma pessoa, conhecida ou não, da qual você tem um café. Você tenha isso aqui é bom demais, né? Você tem... Você tem se sente mal perto dessa pessoa. E quando você se sente mal perto dessa pessoa, é porque aquela pessoa está emanando uma determinada energia. E você já percebeu que às vezes você está próximo a uma pessoa e você começa a ter alguns pensamentos que você não tinha? Caraca, de onde está vindo esses pensamentos? Por que eu estou pensando sobre isso? E às vezes não é nem uma questão de porque você conversou sobre determinado assunto com a pessoa. Só de estar próximo à pessoa. Isso é o quê? É o inconsciente coletivo. Então vamos lá, é como se fosse... É como se fosse vamos falar assim, uma grande massa de energia, o inconsciente coletivo, e os pensamentos vão ficando lá. É o inconsciente. Então você pensou, ele joga essa energia, joga essa energia, joga essa energia. Então tem várias formas de pensamento voando por aí, flutuando por aí no campo astral. É uma energia sutil, você não vê com seus olhos físicos mesmo, não adianta. E é por isso que muita gente nem acredita nisso, porque não vê. Tem muita gente que quer no ver para crer, né? E essa, na minha singela opinião, é uma forma errada de ver a vida. A gente não tem que ver para crer, né? A gente tem que crer para ver. E quando você busca, você encontra. E quando você percebe que essas formas de pensamento estão no inconsciente coletivo, se você está vibrando na frequência de determinado pensamento, você simplesmente pega um daqueles pensamentos. Por isso que falam do poder do ambiente. E é verdade, o poder do ambiente ele é muito realmente poderoso. Porque se você está num ambiente onde todas as pessoas são negativas, ou às vezes até maldosas, vamos colocar um presídio, né? Imagina só as formas de pensamento e a energia que tem dentro de um presídio, com assassinos, com ladrões, com estupradores, com pessoas ruins mesmo, pessoas que se esforçam para fazer o mal, gostam de fazer o mal, às vezes até sentem prazer fazendo o mal. Outros que simplesmente erraram na vida e estão ali, mas muitos ali são realmente malvados, né? São pessoas más, com intenções ruins. O que é isso? Imagina as formas de pensamento que tem ali. Imagina o que você não sente nesse lugar e os pensamentos que estão permeando, a energia que está permeando aquele lugar. É o inconsciente coletivo do presídio. Falei, né? A gente sai do micro para o macro. Estou dando alguns exemplos de micro. Um presídio, né? Uma construção, uma casa. Eu nunca tive a oportunidade de ir. Eu já viajei para alguns países, mas eu nunca fui para a Alemanha, por exemplo, nos campos de concentração e tudo mais. Eu conheço pessoas que já foram e falaram que a energia ali é surreal.
E óbvio, você percebe isso, eu percebi isso em outros monumentos. Eu fui no Coliseu em Roma e você sente uma energia diferente lá realmente. Então, imagina quanto medo, quanta dor não teve ali também, né? Então era homem contra leão. Imagina o medo do homem lutando contra o leão, né? Não tem como, não tem ser humano que não sinta esse medo, né? Fora os treinadores, né? Tive alguns vídeos de os caras abraçando o leão e tudo mais. Aí é um caso diferente. Mas lutar contra um leão, medo, né? Então você percebe ali uma energia diferente no monumento. Agora imagina no campo de concentração, né? Algo muito pesado, algo muito cruel. Imagina todo o medo, o desespero que não havia ali e a energia que ficou e permanece até hoje naquele local. É o inconsciente coletivo do local. E a gente percebe isso também em cidades. Nossa, isso é muito nítido. Eu, pelo menos, consigo perceber, e não só eu, né? Não como se eu fosse melhor do que alguém, tá? Eu digo pessoas que são mais sensíveis a isso, né? Principalmente médiums. Percebe? Isso, a gente sofre muito com isso. Cara, como a gente sofre com isso? A gente tem que estar ligado o tempo todo, a gente tem que estar trabalhando as nossas energias o tempo todo. Nossas energias, consciente dos nossos pensamentos o tempo todo. Porque se você está desligado, você entra naquela energia ali e começa a receber as informações, pensamentos, as formas de pensamentos que estão ali, você acha que aquilo ali é normal e você simplesmente começa a agir de maneira diferente. Então, quando você entra às vezes numa cidade, você percebe a egrégora daquela cidade. Você percebe que é diferente, você percebe que é às vezes mais pesada, né? Então você às vezes viajou para uma cidade e percebeu que ali naquela cidade as pessoas eram às vezes mais grossas, mais estúpidas. Você percebe a energia da cidade em si. É o inconsciente coletivo da cidade. Então, isso é interessante a gente olhar. Em qual inconsciente coletivo eu estou? E nós sempre estamos, tá? Nós sempre estamos dentro de um inconsciente coletivo. Eu, por exemplo, estou dentro de um inconsciente coletivo aqui no prédio onde eu trabalho. Então, todas as pessoas que trabalham aqui, elas têm um padrão, tem algo que padroniza isso. Nós estamos aqui dentro desse inconsciente coletivo. Meu consultório fica num edifício comercial, aqui basicamente no centro da cidade. Então, há o inconsciente coletivo. Há o inconsciente coletivo aqui da cidade, onde eu moro, onde eu atendo. Há o inconsciente coletivo do país também, né? Você vê muita diferença nos países. Você vê o país, por exemplo, Estados Unidos, e você vê o país, por exemplo, Brasil. Você vê o país Rússia. Qual é o arquétipo que te vem? Qual que é a ideia que te vem quando a gente fala Rússia? Qual o arquétipo que te vem quando te fala Brasil? Qual a palavra ou imagem que te vem na mente? Qual é a palavra ou imagem que te vem quando eu falo Estados Unidos? Então tudo isso é por quê? Porque aquela nação está emanando uma energia que a gente traduz como uma imagem dentro da nossa mente. E isso é um inconsciente coletivo da nação. E você pode ver que muitas vezes você conversa com amigos e a ideia é parecida. Por quê? Porque o inconsciente coletivo é o mesmo. A interpretação de cada um pode ser diferente, mas alguma coisa se liga, se liga no sentido de se conectar mesmo, tá? E a gente tem um inconsciente coletivo do planeta, né? Então, tive uma conversa sobre inconsciente coletivo com os meus mentores, né, em relação a toda a operação resgate, né, o resgate de almas que cá estão, que devem sair daqui, almas que não pertencem aqui, que não era mais para estarem aqui, encarnados, na tal roda de Sansara, né? A gente vai falar sobre a roda de Sansara ainda. E eles falaram, é muito difícil por causa do inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo do planeta hoje, basicamente, é um vitimismo. Vamos resumir, né? Vitimismo. Eu sempre sou vítima, sempre é culpa do outro. Então aí vem todas as mensagens, todos os estudos que a gente faz e as mensagens que diversos avatares vieram trazendo, né? Babadi,
o próprio Lahiri Mahasaya, Yukteswar, Yogananda, Krishna, Gautama, Jesus, vários avatares que vieram sendo encarnados para trazer a mensagem, para a gente sempre se conectar com o alto, com o altíssimo, digamos assim. Ou seja, a gente se conecta com alguém que está fora dessa órbita terrestre, com alguém, eu digo divindade mesmo, tá? Você pode chamar de Deus. Quando a gente se conecta com isso, você basicamente foge do inconsciente coletivo. E porque a gente está aqui sendo bombardeado com informações. E geralmente informações de vitimismo, de culpar o outro, de problemas, de que o mundo é perigoso, que eu tenho que fazer isso, tenho que ser aceito, tenho que pertencer, eu tenho que ser amado. Diversas informações que vão causando diversos problemas psicológicos e emocionais nas pessoas, as pessoas estão perdidas. Cara, esse ano de 2024, o tanto de gente que veio no consultório e a queixa tem sido: me sinto perdido, me sinto perdido, me sinto perdida, não sei quem eu sou. Por quê? Justamente por causa desse bombardeio de informações, por causa do inconsciente coletivo da Terra. Não é só aqui, não é só aqui na minha cidade, é geral, é no mundo todo. As pessoas estão se sentindo cada vez mais perdidas, porque primeiro, para você, vamos lá, o que é interessante saber disso? Quando a gente fala, para eu saber o que eu gosto, eu tenho que saber o que eu não gosto. Então a gente sabe que a gente está no meio do caminho. Se as pessoas estão se sentindo perdidas, é porque elas já entenderam que elas não estão no lugar certo. E isso é muito bom. Causa sofrimento? Causa. Mas isso é muito bom, porque está tendo um despertar aí geral na galera, né? Nas consciências que estão encarnadas aqui. Que, peraí, eu não estou no lugar certo. Peraí, tem alguma coisa a mais. Não é possível que a vida é isso. Não tem sentido a vida ser só isso. Não tem sentido a vida ser sofrimento. Porque cá entre nós, né? A maioria da humanidade hoje sobrevive. Fica na base da pirâmide de Maslow, né? Fica numa sobrevivência. Cara, só trabalho para pagar a conta e comer, né? Então as pessoas sobrevivem. E o que é ruim nisso? Porque a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver. Só que por todo o inconsciente coletivo, tudo que foi gerado no planeta de milhares de anos para cá, né? Desde antes de Jesus vir para cá, né? Que é Sananda, né? A consciência que encarnou como Jesus era Sananda. E é Sananda, não era, é Sananda. E toda a manipulação que tem pelos governantes que hoje estão regendo o planeta, né? Então espiritualmente falando, gera todo esse inconsciente coletivo de forma proposital para manter as almas presas aqui. Então a gente começa a entender que, digamos, o buraco é um pouquinho mais embaixo. As coisas são um pouquinho mais complicadas e mais complexas do que vai vir um salvador externo, vai vir alguém me salvar, né? Essa tal de volta de Jesus, né? E todas essas promessas que tem, né? Principalmente dentro de religiões. E quando as pessoas percebem que na verdade é um caso de autorresponsabilidade, é o meu trabalho de trabalhar o meu interior para que eu fique bem e eleve a minha frequência, né? Para que eu possa acessar meus mentores, para que eu possa acessar a galera que eu falo, hierarquia espiritual, a minha hierarquia espiritual, para que eu possa sair daqui quando eu desencarnar. Por quê? Por que é tão difícil isso? Porque estamos dentro de um inconsciente coletivo. Estando dentro de um inconsciente coletivo gera uma cegueira do que é realmente a vida, do que é que realmente está acontecendo. Tem pessoas que vão ver esse vídeo, vão falar que é loucura e vão desligar o vídeo, tá tudo bem, beleza. Esses vídeos que estão sendo feitos, eles servem para determinadas pessoas que já estão começando a se ligar que as coisas não são realmente como o sistema diz, que tem alguma coisa a mais ali. Então perceba qual inconsciente coletivo que você está inserido, que você está inserida, e procure sair disso.
Perceba que os pensamentos não são seus. Perceba que você não é o seu pensamento. O pensamento é um mecanismo da mente física. E o que você tem que entender é que você é a consciência que percebe o pensamento acontecendo. É com essa consciência que você acessa Deus, que você acessa o Criador, que você acessa a divindade. É dessa forma que você consegue sair daqui quando você desencarnar.